Fui chamado para uma entrevista de emprego e agora? Se você tá nesse momento de carreira, vamos conversar. Sou programador há 9 anos e falo de programação semanalmente aqui nesse canal. E eu vou te passar até o final desse vídeo 5 pontos extremamente importantes para quando você for chamado para uma entrevista de emprego. A primeira entrevista que eu fiz pra uma vaga de programação há 9 anos atrás foi super difícil pra mim. Mano, eu era adolescente de 17 anos. Lembro que eu cheguei na empresa com meu pai, porque eu era menor de idade e eu não podia entrar sozinho. E meu pai, sendo um poço de motivação, disse pra mim: filho, eu nunca reprovei numa entrevista de emprego. E isso com certeza ajudou 100% uma pessoa que já tava nervosa e ansiosa. A única coisa que eu conseguia pensar naquele momento é, velho, eu não tenho experiência nenhuma, então qualquer coisa que eles entrarem sobre, eu vou acabar perdendo. Foi quando eu pensei, eu preciso criar algum tipo de conexão nessa conversa para que eu não deixe eles conduzirem como eles querem, para eu poder ajudar a condução da conversa. Desde o momento que eu pisei na empresa, eu comecei a olhar para todos os lados e entender exatamente o que era pedido naquela empresa. Comecei a entender sobre cultura e ambiente daquele lugar. E isso foi muito louco, porque isso fez com que aquela entrevista fosse bem sucedida. E sim, eu consegui aquele trampo. Mas todos esses passos eu tive que pegar com a vida. Ninguém chegou para mim e falou: cara, faça isso quando for para uma entrevista de emprego. E é basicamente isso que eu vim fazer aqui hoje. Mano, 5 passos do que você deve fazer quando você for chamado para uma entrevista de emprego. Número 1. Pesquise sobre a empresa. Por mais básico que isso parece, muitas pessoas ainda pecam nesse sentido. Muita gente chega na entrevista de emprego sem entender o que a empresa é, o que a empresa faz, o que a empresa busca, não entende visões, missões, valores, não entende nada sobre a empresa. Você literalmente está indo para uma prova sem ter estudado nada sobre essa prova. Segundo ponto, analise com cautela a descrição da vaga. Entenda exatamente o que a empresa está pedindo. Mesmo que você não cumpra 100% do que foi pedido para aquela vaga, é extremamente importante que você tenha tudo o que ela pediu. Então, por exemplo, vamos supor que você não entende um pouco sobre o remix. Cara, você viu que na vaga pede, a partir daquele momento você gasta um tempo entendendo o que de acho é isso. E com isso, quando você chegar na entrevista, mesmo que sem experiência, você consegue falar a mesma língua da pessoa que está te entrevistando. Isso é extremamente importante, você entender o que está sendo pedido. Isso acontece muito nos casos dos devs. Nem sempre você está 100% dentro do que foi pedido para a vaga, mas só de você ter a proatividade de buscar o que a vaga realmente vai pedir, isso pode te abrir portas que você não imagina. Terceiro ponto, pratique perguntas comuns de entrevista. Você precisa antecipar perguntas frequentes. Pergunta suas principais atividades, pergunta sobre como foram suas últimas experiências, perguntas relativamente normais, comuns, que acontecem corriqueiramente em entrevistas de emprego. Onde você se vê daqui tanto tempo? Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos? Tudo isso você precisa ter mapeado, porque quando você chegar, muito possivelmente você vai estar nervoso. E por você estar nervoso, isso pode ser algo muito ruim. Agora, antes de eu passar pro passo 4, faz o seguinte: eu vou dar uma pausa de 5 segundos para você se inscrever aqui nesse canal, curtir esse vídeo que deu mó trampo para fazer e ainda comentar uma entrevista de emprego que você fez que deu muito certo. Agora que você já fez tudo isso, vamos embora. 4. Prepare perguntas para os entrevistadores. Demonstre seu interesse fazendo perguntas relativas, perguntas interessantes para os recrutadores. É muito importante que você pergunte sobre a cultura, que você pergunte sobre como ser valorizado lá dentro, que você pergunte como crescer na empresa, que você esteja com essas perguntas na ponta da sua língua. Pergunta qual a regra deles para medir performance, pergunta como que você pode ser reconhecido lá dentro. Todas essas perguntas mudam a forma como o recrutador está te vendo. E quinto e não menos importante, organize seu dia para entrevista. Eu costumo marcar as entrevistas no começo do dia, porque geralmente eu acordo e eu não estou cansado, ou eu não estou exausto porque meu dia foi cansativo. Marcar entrevistas no final do dia pode ser prejudicial para você, porque eu no final do dia minha cabeça já não funciona, meu humor já não é mais o mesmo, eu não sou mais tão simpático. Então eu prefiro marcar essas coisas pro começo do dia, ou então pelo menos no começo da tarde, porque minha cabeça ainda não tá tão cansada. Arrume a sua agenda para que você consiga chegar na entrevista na hora certa, ou então entrar na call na hora certa, para que você consiga realmente ser uma pessoa adequada para aquela vaga.